Então, pessoal, falando de poupança, por que a poupança ela não é considerada um bom investimento em renda fixa? Nós temos que, antes de entrar na regra de como funciona a rentabilidade dela, a gente tem que entender o que seria a taxa Selic e o IPCA. No ano de 2020, a taxa Selic, que significa taxa básica de juros do Brasil, ela fechou em 2%. E o que seria essa taxa? Toda vez que essa taxa oscila, ela vai fazer com que seja alterado, ajustado também a taxa de juros dos empréstimos e financiamentos e também os investimentos que estão atrelados a opções pós-fixado. Um exemplo, quando eu tenho um investimento que ele rende 100% do CDI, ele vai render basicamente 2% ao ano, ok? E o IPCA significa o índice de inflação, que é o índice de preço do consumidor amplo, que fechou o ano de 2020 com 4,52%. Só nessa análise aqui a gente já consegue observar que a taxa Selic ela ficou menor do que a inflação. Então, é a inflação que vai ajustar o preço dos serviços e produtos que a gente costuma consumir no nosso dia a dia. Então, a gente está gastando mais dinheiro, eu estou pagando mais caro, e a rentabilidade das minhas aplicações na renda fixa, atrelado ao pós-fixado, está rendendo 2%. Então, só aqui eu já vejo que tem um rendimento de 2,52% negativo, a menos que a inflação. Agora, como funciona a poupança? A poupança ela está atrelada à taxa Selic. Então, quando a taxa Selic ela for maior que 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 0,5% mais TR. Isso aqui ao mês. Mas não foi o caso de 2020. Em 2020 a taxa Selic ficou em 2%, então não foi acima de 8,5%. Não é esse rendimento que nós tivemos em 2020. Quando a Selic for menor que 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Então, se a gente considerar 70% de 2% no ano de 2020, nós estamos falando de 1,40% ao ano. Essa foi a rentabilidade da poupança. Se nós considerarmos o valor mensal de rentabilidade, a gente está falando de 0,11% ao mês. Praticamente nada, né? 0,11%. Ou seja, o banco ele pega o dinheiro daquele correntista que deixa o dinheiro na poupança ali e empresta a 10%, 12%. No cartão de crédito esse dinheiro é até mais caro ainda. Então é uma mina de ouro para os bancos, quem deixa dinheiro na poupança. Então, hoje, se a gente for avaliar, existem investimentos em renda fixa que rendem em média 12% ao ano. Então olha a diferença de 1,40% para 12% ao ano. É praticamente 10 vezes mais do que você deixar o dinheiro na poupança. Então, se a gente considerar que a poupança em 2020 rendeu 1,40% e a inflação foi de 4,52%, então a nossa diferença aqui de valorização do dinheiro, a gente tende a considerar que foi um resultado negativo. Por quê? Se eu considerar que o meu salário continua o mesmo e o preço dos serviços e produtos que eu consumo aumentou, o meu dinheiro que estava aplicado na poupança não conseguiu cobrir esse aumento, ok? Então é por isso que a poupança ela não é um bom investimento em renda fixa. E eu deixo essa dica para vocês que vocês possam avaliar e retirar o quanto antes o dinheiro da poupança e colocar em outras aplicações de renda fixa que vão te dar um retorno melhor.